Os nutricionistas explicam que esse tipo de bebida tem altos níveis de cafeína e açúcar, uma combinação que pode provocar nos adolescentes problemas de saúde. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na Noruega já é proibido vender bebidas energéticas a menores de 16 anos. No Reino Unido está tudo a andar nesse sentido e em muitos países da Europa, como Espanha e Alemanha, a proibição está a ser discutida. Em Portugal, a venda só não é permitida em escolas, admitem-se, no entanto, medidas adicionais para condicionar o acesso, que pode acabar também na restrição da venda a menores e adolescentes. Quando se olha para a composição destas bebidas, doses inimagináveis de cafeína e açúcar, a pergunta que se faz é: mas porquê é que ainda não é proibida a venda, pelo menos, a menores de 16 anos? Há riscos evidentes para a saúde e a DECO tem alertado para o problema. São bebidas que aparecem à venda em supermercados, ao lado de sumos de fruta ou refrigerantes e que são publicitadas, sobretudo, no online, onde há um menor controle de regras. A maioria dos consumidores não faz a mínima ideia da composição destas bebidas, não tem noção do risco associado ao consumo. As latas de meio litro de Red Bull, Monster ou Rockstar, por exemplo, equivalem a 4 Coca-Colas ou 2 cafés cheios e 14 pacotinhos de açúcar. Deixaria o seu filho menor beber 4 Coca-Colas seguidas ou 2 cafés cheios? Nós por cá conversamos com a jornalista Raquel Albuquerque. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Raquel Albuquerque! Antes de irmos aos malefícios que o consumo de bebidas energéticas pode causar, importa perceber porque é que estas bebidas são tão populares entre os mais novos. Olá, Paulo. Bom, são muito populares entre os mais novos. Primeiro, um bocadinho passa a palavra entre os miúdos na escola e nas suas vidas, mas há um peso muito grande das redes sociais, dos influencers, de youtubers, de vídeos no YouTube, que, e de figuras públicas também, que acabam por ser patrocinadas por estas bebidas energéticas e que criam à volta destas bebidas uma ideia dessa popularidade. Uma ideia também, por exemplo, a relação que têm aos videojogos e a todo o mundo do gaming, que são também muito associadas a estas bebidas pela concentração que o jogo existe e que estas bebidas energéticas permitem ter. Portanto, há um lado de marketing muito significativo à volta destas bebidas, muito nos meios digitais, e que acaba por encantar os mais novos. E pronto, e na verdade sem terem muita noção do que ali está. Tu, no texto que publicaste na edição do Expresso deste fim de semana, dás a imagem de uma destas bebidas que, de tão popular, acaba por dar estatuto social aos adolescentes que depois a usam para levar a água para a escola, não é? É um exemplo engraçado que vem num artigo do Financial Times, que foi publicado em 2023. Alguns meses, um ano depois de ter sido lançada uma destas bebidas, a Prime, que foi lançada por 2 youtubers em 2022, e que teve um êxito absoluto, género de filas gigantes para os miúdos irem comprar, os miúdos e os pais irem comprar estas bebidas aos supermercados, e o artigo do Financial Times tem uma coisa muito engraçada, porque diz que nas escolas londrinas os miúdos estavam a levar as garrafas dessa bebida já vazias para usar para beber água na escola, e que isso de certa forma os catapultava para um estatuto social mais elevado entre os colegas, dado esse quase culto que se cria
Também, pronto, à volta da marca, à volta da bebida e à volta muito das garrafas. Portanto, o que me descreveram muito também os especialistas com quem eu fui falando é que há uma grande aposta na ideia das garrafas serem colecionáveis, as cores pronto, e isso tudo contribui para este culto quase que se cria à volta deste produto sem se ter a noção do que ele é na verdade. Vamos então olhar para o que ele é na verdade. O problema destas bebidas é sobretudo na cafeína. Para quem nos ouve, perceba bem do que falamos, eu peço que faças a comparação que fazes com uma lata de Coca-Cola e uma chávena de café, uma comparação que fizeste no texto que publicas no Expresso. Há várias marcas, há vários tamanhos destas bebidas. Eu pedi ajuda a uma nutricionista que falou também com o Expresso, em representação da Ordem dos Nutricionistas, para ter estas comparações e, na verdade, só para dar uma ideia, nós quando estamos a falar de um café curto, estamos a falar de cerca de 60, arredondado, são cerca de 60 miligramas de cafeína. Estas bebidas, seja nas suas versões maiores, de 500 mililitros, ou algumas que nem chegam a tanto, a um tamanho tão grande, estamos a falar de bebidas que chegam a ter 200 miligramas de cafeína. E, portanto, ou seja, mais de 3 vezes, não é? Exatamente, ou seja, nós estamos a falar em 3 cafés curtos, aliás, até um bocadinho mais do que 3 cafés curtos, ou o equivalente à cafeína que contém 5 latas de Coca-Cola. E se reduzirmos, se não formos às latas às maiores, ou formos a outras marcas, podem ter não 200 miligramas, mas têm 160 miligramas, e estamos a falar na mesma de 4 latas de Coca-Cola ou 2 cafés cheios. Portanto, estamos a falar de uma quantidade de cafeína muito significativa para qualquer adulto, obviamente, mas sobretudo é que o tema é adolescente. Qualquer criança Sim. ou adolescente. Nenhum pai aceitaria que o filho bebesse 4 Coca-Colas ou 3 cafés seguidos, não é? Portanto, é isso, percebe bem a comparação. E os efeitos que a cafeína tem, não é só um efeito imediato naquele momento de despertar e de manter a criança ativa ou o adolescente ativo, ou se até seja já numa fase de estudo em que o mantém ativo, seja o momento em que bebe esta bebida, mas é também a questão dos impactos que isso tem no sono. E a pediatra com quem eu falei, que coordena a unidade de adolescentes do Hospital Dona Estefânia, alertava não só para esse lado de ansiedade, de insónia que a cafeína provoca, mas também outros efeitos que estão perfeitamente documentados, com efeitos estamos a falar de efeitos cardiovasculares, como taquicardia, elevação da tensão arterial, arritmias em pessoas que sejam mais suscetíveis. Não estamos a falar só de uma questão de lhes dar um pico de energia excessivo para a idade. Não é disso só que estamos a falar, não é? Segundo os especialistas com quem eu falei, são efeitos mais sérios. Mais sérios e graves e que perduram para o futuro. A cafeína é um problema sério, mas o açúcar não fica atrás, não é? Nestas bebidas. Exatamente, o açúcar é o problema adicional também destas bebidas. A nutricionista com quem eu falei ajudou a fazer estas contas e dá o exemplo que nas versões que são mais açucaradas, de algumas destas bebidas, porque há outras que dizem que não contêm açúcar, mas nas versões mais açucaradas, uma lata de 250 mililitros chega a ter o equivalente a 7 pacotinhos de açúcar. E as latas de 500 mililitros têm o equivalente a 14 pacotes de açúcar. O que esta nutricionista também alerta é que este consumo rápido de grandes quantidades de açúcar provoca picos glicémicos muito acentuados, que depois são seguidos de quedas rápidas da glicemia, e que isso contribui para a fadiga, para a irritabilidade, para as alterações do humor, isto a nível mais ou menos imediato, curto, médio prazo, mas que a longo prazo tem outros efeitos, que nós já sabemos do açúcar, não é? Associadas ao aumento de peso, à obesidade, a outras doenças com o risco de desenvolver diabetes 2, além da parte mais óbvia que também é a questão da saúde oral, de erosão dentária, cáries, etc. Portanto, sim, o açúcar é outro problema que inevitavelmente está presente nestas bebidas. A ideia de proibir a venda a menores está assumida no Reino Unido, está a ser discutida em vários países da Europa, é já proibida na Noruega. Por cá, o que é que diz a Direção-Geral de Saúde? A Direção-Geral da Saúde o que diz é que vê sentido em que haja medidas adicionais às que existem. E essencialmente o que existe é estas bebidas não podem ser vendidas nas escolas por causa do seu elevado teor de açúcar, e as marcas não podem dirigir publicidade a menores de 16 anos. Agora, as medidas adicionais que a Desculpa interromper-te, não podem, mas há gaming que são patrocinados por crianças, há jogos que são patrocinados por bebidas energéticas, portanto,
no online é muito difícil controlar essa... Exatamente. Aliás, a DEC é um alerta que faz e que eu também tenho neste artigo, que é muito difícil no meio digital controlar, ter noção muito clara do posicionamento das marcas nesses aspectos. A DGS o que diz é que de facto concorda, ou seja, vê sentido em haver medidas adicionais e dá o exemplo precisamente da limitação da disponibilidade destas bebidas ou do seu acesso a grupos a menores. E o que diz é que vê a relevância na medida que está a ser, na proposta que está a ser discutida no Reino Unido agora e que vai estar atenta ao impacto que a medida possa ter no Reino Unido para, se provar que de facto tem impacto, avançar com uma proposta nesse sentido em Portugal. Portanto, para já é isto que a DGS nos diz. E quem consome estas bebidas tem noção do mal que elas fazem? Não, e isso é o que a pediatra com quem eu falei diz que vê como o problema mais grave, que é a falta de noção que os miúdos têm, mas que os próprios pais também têm em relação a estas bebidas. A frase dela eu achei muito, muito clara, porque a pediatra diz o seguinte: custa convencer os jovens e os pais que um produto de venda livre nas prateleiras de qualquer supermercado possa ser perigoso. Ou seja, a limitação à venda faria sentido, na sua opinião. Ou seja, portanto, a primeira grande vantagem, nós olhamos para a venda de álcool, que é proibida a menores, e sabemos que há menores a consumir álcool, mas a maior vantagem de proibir seria exatamente neste ponto de começar por alertar as pessoas que há de facto aqui um risco muito grande no consumo destas bebidas para a saúde. Sim, exatamente. E é precisamente também esse o ponto de vista da pediatra com quem falei, que é essa ideia ou a limitação da venda ou do acesso ajudaria precisamente a transmitir essa ideia de risco. E é interessante também falar da parte das bebidas alcoólicas, porque outro alerta que os especialistas deixam é que há uma tendência, sobretudo até mais entre rapazes, mas que há uma tendência de combinar estas bebidas energéticas com bebidas alcoólicas e que isso potencia o efeito de ambas e, portanto, que é outro risco acrescido. E, portanto, sim, limitar a sua venda ajudaria a transmitir essa ideia de risco e eventualmente ajudaria também a limitar aqui alguns problemas que as crianças possam estar a ter num consumo que, pelo que os dados apontam, não é propriamente esporádico destas bebidas. O Expresso, o The New York Times e a SIC Notícias lançaram uma assinatura conjunta que dá acesso em simultâneo aos sites das 3 marcas de referência no jornalismo e na informação audiovisual. Com uma só subscrição, os leitores terão acesso ao trabalho de 3 prestigiadas redações. O acordo, inédito em Portugal e pioneiro a nível mundial, é a primeira subscrição que junta um jornal nacional, um canal de notícias e uma publicação internacional. A iniciativa surge num momento de forte concorrência de mercado digital e reforça a aposta no jornalismo de qualidade, diversificado e multiplataforma. Com uma só assinatura, The New York Times, Expresso e exclusivo da SIC Notícias. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.